Verifiquem se todos estão vendo aí a tela. Sim, Pro. Tá. Eu vou aumentar assim. Sim, Pro. Vocês só me falam, porque assim, não sei se quando eu vou passando pra frente, se vocês conseguem ver a tela ou se eu tenho que deixar daquele jeito, tá? Assim é tão melhor, né? Mas vamos ver. Bom, boa noite a todos. Vamos a mais uma aula. Hoje sobre o currículo da Prefeitura de São Paulo, da etapa do infantil, tá? Hoje, todo sobre o infantil, ok? Vamos iniciar então aí. Um detalhe totalmente diferente, conforme eu já falei, do fundamental, tá bom? Tem bastante conteúdo, mas é bem diferente, tá? Segue algumas coisas da BNCC, já deixando claro desde então. Porém, assim como o currículo do ensino fundamental tem características da própria Prefeitura de São Paulo, apesar de se basear na BNCC, a mesma coisa o infantil, ok? Vamos lá. Currículo infantil, vocês conseguem ver essa tela escrita Currículo Infantil Prefeitura Municipal de São Paulo ou não? Não passou. Não, tá inicial ainda. Então eu vou deixar pequenininho mesmo, tá? Vou deixar assim. Assim vocês Agora sim. Assim vai, né? Então eu vou deixar assim, não vou mudar, tá? Só vou aumentando aqui então. Deixa eu ver o negócio aqui. Isso. Tá. Vamos lá? Então, currículo infantil, Prefeitura Municipal de São Paulo. Vamos lá. Aqui vai falar, todo o currículo do infantil vai focar bebês e crianças pequenas, né? Todo o currículo. Por quê? Porque ele vai abranger toda a educação infantil de 0 a 5 anos aí, tá bom? Então, vamos lá. Os bebês e as crianças nascem em seus grupos familiares. E essa é a primeira instituição. Só um minutinho, alguém tentando entrar. Deixa eu ver se é. Sou eu, Pro. Eu tô desativando o celular que tá acabando a bateria. Tá bom. Continuando aí, peraí. Vocês estão vendo a tela aí? Estão, Sim. gente? Sim, tá. Pro. Então vamos lá. Sim. Ali as oferecer um modo de viver e de realizar tarefas do cotidiano, como comer, brincar, vestir-se, isto é, aprender ao estar ativamente se socializando. Então vejam, as crianças, em geral, bebês, crianças pequenas, elas saem do convívio familiar, dos seus grupos familiares, e este vai ser o primeiro contato com o quê? Com um ambiente diferente, que é a escola, a instituição escola, tá? Então, ela vai se socializar com outras crianças, vai aprender o modo de viver na escola, o modo de realizar tarefas na escola, como comer, brincar, vestir-se. Muitas coisas elas vão aprender na escola, né? Algumas bebês e outras como crianças pequenas. Então, nessa primeira parte fala que depois do grupo familiar, da família, digamos assim, é o primeiro ambiente fora da família que ela vai ter contato, no caso aí, escola, ok? Esse é o primeiro passo. Depois, eu vou falando e vou explicando, acho que foi melhor, né? Vindos de diferentes experiências em espaços privados, os bebês e as crianças encontram-se na escola, o termo escola, neste documento será tomado como instituição de vivências de infâncias, de interações sociais e culturais, de aprendizagem e desenvolvimento. Então, esse termo escola, neste documento do currículo de São Paulo, escola é visto como uma instituição em que a criança vai, né, ter vivências, ter interações sociais e culturais, ter aprendizagem, ter desenvolvimento. Isso é escola, né, um espaço de vivências da infância, tá? Iniciam as suas jornadas na educação infantil ampliando e pluralizando as suas experiências humanas, ok? Aprendem especialmente ao estabelecer
interações e ao realizar brincadeiras. Então já vamos começar aí com palavras-chave, tá? Olha quantas já aí, né? No caso do termo escola, um espaço de vivências de infância, um espaço de interações sociais e culturais, um espaço de aprendizagem e desenvolvimento são palavras-chave. Socialização, palavra-chave. Quando eu falo de criança, né, do infantil, interações e brincadeiras são outras palavras-chave. Por quê? Já foi provado, né, por A mais B, tanto nas legislações quanto nos autores, que a criança vai aprender e vai se desenvolver através de brincadeiras, através de interações. Por isso essas duas palavras são tão importantes, né? E a criança vai para a escola para quê? Para ser cuidada e educada. Dois termos indissociáveis, não se separam, ok? Os documentos curriculares apontam apenas as possibilidades educativas, mas os processos de educação e as aprendizagens são decididos no dia a dia pelos sujeitos, tá? Então, assim, como a gente está lidando com criança, tudo que o professor vai fazer, todos os documentos apontam possibilidades, mas nós estamos lidando com crianças. Então, pode ser que essas possibilidades aconteçam ou não. Tudo vai depender da interação, da mediação do professor, né, em todos esses processos, para que a criança possa aprender e se desenvolver. Então, quando a gente lida com o infantil, a gente fala que são possibilidades educativas. Nem todos vão ter o mesmo acompanhamento, não. Nem todos vão ter o mesmo progresso, é isso que eu quero dizer. Todos vão progredir, mas uns progridem lentamente, os outros vão demorar um pouco mais, os outros serão mais rápido. Por isso que eles chamam de possibilidades educativas. Nem todos vão ter um progresso igual, ok? Então é nesse pensamento. Vamos lá. Depois aí, educar em todos os espaços, escolas da prefeitura. Então, lógico, quando nós falamos do infantil, é cuidar e educar. Agora, o foco aqui, nesse momento, é o educar. Então, o que é falado no currículo do infantil? Que pode ser feito esse educar em qualquer espaço dentro da escola da prefeitura. Tá? Então, não necessariamente precisa ser somente uma sala de aula, certo? Sala de aula, pátio, em qualquer ambiente que você propor para as crianças, elas vão aprender. Tudo vai depender de como você está ensinando, tá? E vários outros fatores, é claro, né? Então, aqui, ó, educar em todos os espaços e escolas da prefeitura é oferecer situações e constituir propostas que estejam vinculadas às necessidades autênticas dos bebês e das crianças. Suas perguntas, seus gestos, suas experiências, realizando articulações, tecendo configurações entre as culturas da vida e as culturas da escola, né? Então, o que eles trazem com eles vão se unir ao que eles vão aprender na escola. Lembrando que é a primeira instituição fora a família que eles vão ficar mais tempo aí, tá? Para um bebê ou criança ingressar numa escola do infantil, significa aprender a conviver na esfera pública. Então, o que acontece? Vai ser uma troca professor-aluno. Porque essa criança, esse bebê vai ter que se sentir seguro, protegido, vai ter que confiar no professor, porque ele está saindo do seio familiar, a mãe, né? E está tendo contato aí, principalmente nos primeiros dias, né? O contato com... Deixa eu ver quem está tentando entrar. Ah, não é a menina. Tá bom. Continuando. Então, o que acontece? É o primeiro contato, por isso que fala, ó, quando a criança vai ingressar na educação infantil, significa que ela vai aprender a conviver na esfera pública. O que é a esfera pública? A escola, tá? A escola da prefeitura, no caso, a gente tá falando da prefeitura de São Paulo aqui, tá? Reunir-se com outras crianças e adultos
participar de distintos universos materiais e simbólicos, compartilhar diversidades e constituir perspectivas comuns a partir de pontos de vista singulares. Por quê? Cada criança é uma criança. Cada criança age de uma forma, ela vai aprender de uma forma, vai desenvolver de uma forma, certo? Apesar de estar num grupo, não podemos esquecer as singularidades, porque nós não somos iguais, né? Cada um tem as suas particularidades, as suas necessidades, as suas realidades, as suas limitações, enfim, tá? A educação, isso é importante, é um processo social, porque nós vamos formar cidadãos para a sociedade. E é uma função social, a educação, é obrigatória, né? Então tem que fazer o papel social aí. Então a educação é um processo social que ocorre na partilha da vida comum. Então a gente compartilha, né, a educação, escola, família. Então quem são os responsáveis por toda essa educação? Escola, família, governo, que deve oferecer o que é deles por direito, tá? A educação é um bem público e ter acesso à escola pública, aqui nós não estamos falando de escola particular, né? Escola da prefeitura, porque é o currículo de São Paulo, por isso que só fala público aqui. A educação é um bem público e ter acesso à escola pública e laica é um direito de todos os bebês e crianças brasileiras e um dever do Estado. Deu para entender? Por isso há essa partilha de responsabilidades aí, ok? De um lado tem a família que tem que participar da vida da criança na escola. Por outro lado tem a escola que tem a responsabilidade de cuidar e educar essa criança. E por outro tem a responsabilidade do Estado, do governo, poder público, oferecer gratuitamente esta educação, que é um direito deles. Vejam, é um direito deles. Não existe o assistencialismo, né? Pelo menos não poderia existir, porque o assistencialismo seria colocar a criança lá só para ser cuidada enquanto o pai vai trabalhar. E só era dado vaga, já chegou uma época assim, só era dado vaga para os pais que trabalhavam fora, como se fosse um direito dos pais que trabalham apenas. Não. É um direito da criança estar na escola, independente se os pais trabalham fora ou não, tá? Aqui é bem claro isso, tá? Aqui eles tiraram da lei. Ter acesso à escola pública é um direito de todos, ok? E dever do Estado, do governo, poder público, ok? Então vamos lá. Diretrizes. O que tem a ver as diretrizes? As diretrizes foram Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, tá? Se for a sigla, DCNEI aí, DCNEI, tá? Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Este é um documento que até precede a BNCC, por exemplo, tá? É um documento obrigatório aí, para todos seguirem, todas as escolas seguirem. Através desse documento é que foi baseado a BNCC depois, mas já existiam as diretrizes antes, ok? Tem um documento aí oficial aí. Em seu artigo 7º, afirmam que este nível educacional exerce uma tripla função na sociedade. Quais seria essa tripla função, né? 3 funções. Social, política e pedagógica. Marquem bem isso daí, tá? Conforme, porque aqui pode sair uma pergunta de concurso. Conforme as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, sobre o currículo da Prefeitura de São Paulo, existe, né? É considerado uma tripla função na sociedade. O infantil é considerado uma tripla função ou 3 funções. Quais seriam elas? Vocês teriam que encontrar nas alternativas do concurso: função social, função política, função pedagógica. Então a educação infantil tem todas essas funções, não é só uma, ok? Vamos analisar as 3 funções aí. A primeira, que é a função social do acolhimento.
Então, a criança chega na escola, primeira coisa que tem que ser feita, acolhê-la. Ela está saindo dos braços da mãe. Vamos pensar num bebezinho, por exemplo. Está saindo dos braços da mãe para ir para a escola, para receber, né, para ir ao encontro da professora. Então, a primeira função social, primeira função que é o social, seria acolher essa criança, ok? Bebês, crianças, não importa. No sentido de assumir. Então, quando a gente fala acolher essa criança, é a responsabilidade do cuidar e educar. Tá? Eu preciso acolher essa criança, receber essa criança e o que eu tenho que fazer que é um direito dessa criança? Ser cuidada e ser educada. É uma responsabilidade social que a escola tem que fazer, tá? Em sua integralidade no período em que estão na escola, complementando, compartilhando a ação da família ou dos responsáveis. Então, isso já é falado na lei, tá? Que a escola, ela complementa, ela compartilha as responsabilidades com a família, com os responsáveis, tá? Então, de nenhuma forma eles colocam a família distante. A gente sabe que muitas famílias, a escola faz tudo, mas não é isso que fala na lei, né? Nem na lei federal, nem na lei municipal, nem no currículo, nem nada. E sim compartilhando as responsabilidades, tá? Então, essa função social do acolhimento está associada com o cuidar e educar, ok? Depois, a segunda função que seria a política. Política, quando vocês ouvem a palavra política, direitos, deveres, igualdade de oportunidades, tá? Política. Os meus direitos, seus direitos, deveres, né? Direitos e deveres. A segunda função, então, política é de promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivências das infâncias. Em essência, isso significa contribuir com elas, usufruam os seus direitos civis, humanos e sociais, exercendo o direito à participação. Vejam, eu até vou grifar aqui para vocês ficar já associado, tá? Então, ó, voltando um pouquinho. Quando fala de função social, do acolher, associar, cuidar e educar. Quando falar de função política, vocês podem associar direitos e deveres. Que direitos seriam esses? Civis, humanos, sociais, todos os direitos, né? Igualdade de oportunidades. E a função pedagógica, que daí tem a ver, envolve o professor, a sala de aula, a escola propriamente, né? A terceira função pedagógica, pois a escola é um lugar privilegiado tanto para ampliação e diversificação de repertórios, saberes, conhecimentos de diferentes ordens, como para estabelecer o encontro e a convivência entre bebês, crianças e adultos, a fim de construir outras formas de sensibilidade, sociabilidade, que constituam subjetividades comprometidas com a ludicidade, a educação inclusiva, a democracia, a sustentabilidade do planeta, o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, gênero, regional, linguística e religiosa. Ou seja, a pedagógica está voltada à escola, à sala de aula, né? Aos saberes e conhecimentos, ou seja, o que os alunos vão aprender, né? E também através dessa convivência, ok? Então, o pedagógico, vocês podem associar saberes, conhecimentos, conteúdos, enfim, de uma forma geral, suas experiências, suas vivências, enfim, né? Tem várias coisas aí. Mas aqui, só nessa tela sairia uma pergunta para o concurso facilmente, tá? E vocês teriam que encontrar as 3 funções. Social, política e pedagógica não tem ordem, né? Não tem ordem, ok? Continuando aí. Tá? Vamos lá. A educação infantil em seu cuidar e educar, né? Já foi falado essas 2 palavras-chave aí.
assume o compromisso com a humanização dos bebês e das crianças e não apenas a instrução. Então, é esse compromisso, cuidar e educar. Ou seja, não é só o cuidar, que ela só vai ser guardada até os pais voltarem, e não vai ser só o educar, que ela só vai atrás de instrução. Ou seja, cuidar e educar são indissociáveis palavras-chave do concurso, tá? E o currículo do infantil, tá? Eles chamam de currículo integrador, né? De integração, integrador da infância paulistana, tá? Currículo integrador da infância paulistana. Assume esse papel. Qual é o papel do currículo de São Paulo do infantil, esse currículo integrador? Tem a ver com o quê? Com a qualidade social, tá? O currículo todo é pensado numa qualidade. Por que qualidade social? Porque tudo que acontece ali na escola, como já foi falado lá no início, que a escola é um espaço social, tem um compromisso social e a qualidade social. Porque nós estamos formando os futuros cidadãos aí para a sociedade, tá? Então, tem que ser formados com qualidade, ok? Então, assume esse papel nesse sentido, é desafio e propósito comprometido com a qualidade social da educação. Considerar a diversidade que compõe as infâncias que habitam a cidade de São Paulo e se contrapor às desigualdades. Então, assim, não pode, conforme o currículo, ter desigualdades. Nós sabemos que existem, mas cabe à escola contrapor, lutar contra as desigualdades. Pode ser desigualdade étnica, racial, etária, de gênero, econômica, geográfica, religiosa. Não importa o tipo da desigualdade, a escola deve combatê-la, tá? Porque isso daí vai afetar a vida das crianças aí, ok? Outra parte desse slide fala a respeito das idades que vocês não podem confundir, ok? Então, assim, porque existem várias leis que vocês vão encontrar, portarias, decretos, pareceres, que vão falar sobre educação infantil. Mas duas leis tem que ficar bem clara aí para vocês, que são leis federais. Uma é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? Por quê? O ECA lá fala o que é considerado pelo ECA crianças. Criança é considerada 0 até 12 anos. Ou 0 a 12 anos incompletos, ok? Ou até 12. A partir do momento que ela completou 12, ela não é mais criança, ela é considerada adolescente, conforme o ECA. E daí no currículo está falando que não podemos confundir o ECA, idade do ECA, com a idade que aparece na LDB, na Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por quê? A LDB está falando das etapas. Então, tem a etapa do infantil, do fundamental, do médio. Mas do infantil especificamente, a primeira etapa é a educação. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil, 0 a 5 anos, ou seja, creche e pré-escola. Tem que ficar bem claro isso, tá? Idade do infantil na LDB é uma coisa, idade de criança no ECA é outra, tá? Não podemos confundir. Então, aqui, como é o currículo da Prefeitura de São Paulo, onde nós vamos focar? De 0 a 5 anos. Como que funciona 0 a 5 anos? Porque infantil, pelo ECA, já não entraria. Entraria só até 5, o restante já não entraria, ok? Bom, só para deixar definido isso. Recriar a escola do infantil é superar compreensões assistenciais, compensatórias, antecipatórias. Ou seja, quando fala recriar, significa não podemos mais pensar numa educação infantil em que a criança vai para a escola só para ser cuidada. Isto é assistencialismo.
Ou seja, não tem uma aprendizagem, não tem um desenvolvimento. A criança vai ficar lá só para ser guardada enquanto o pai está trabalhando, ok? Isso não pode acontecer. Gente, não acredito nisso. Ah, tá. Ai, que susto. Pensei que não estava gravando. Que susto. Bom, vamos lá. Então, aqui no currículo de São Paulo, eles falam que tem que superar esse tipo de coisa. Educação infantil não é assistencialismo. Não é. A criança não vai lá só para ser guardada, cuidada. Não. Ela vai o cuidar e educar, ok? Porque se for pensar só no assistencialismo, então ela vai para lá só para ser guardada, protegida, né? E não é essa a ideia. A ideia é cuidar e educar. Continuando. A escola pública tem como objetivo principal oferecer às novas gerações oportunidades para encontrar pessoas e conhecimentos. E lhes possibilitam experiências que provoquem e gerem acontecimentos e intercâmbios, conseguindo constituir modos de ser e participar da vida social. Então vejam, a ideia não é só a criança ir para a escola para ser cuidada, né? Ela vai ter a oportunidade de encontrar outras crianças, encontrar outras pessoas, encontrar conhecimento, né? Ter experiências, enfim, tá? Essa é a ideia, respondendo por que a criança tem acesso à escola. É um direito que ela tem para tudo isso, tá? Ao interagir, palavra-chave aí, interação. Ao interagir nas brincadeiras, explorações e investigações, os bebês e as crianças vivenciam experiências e aprendem as estratégias de convivência que foram constituídas historicamente nas diferentes culturas, interagindo com os distintos saberes e os conhecimentos. Então vejam, todas as palavras-chave que vocês puderem conseguir absorver aí, tá? Interação, acho que a menina deve estar entrando, deixa eu ver. É a Carla, não é ela. Ok. Continuando. Interação, né? Interações, brincadeiras, tudo que envolve aí vivências, experiências, tudo que envolve a educação infantil. Olha quantas palavras-chave, por exemplo, para fazer uma redação, né? Muita gente me perguntou, professor, eu queria falar sobre infantil, mas o que eu posso pegar do infantil? Nossa, você pode pegar pela legislação federal sobre o infantil, você pode pegar por um autor que fala do infantil, você pode pegar pela BNCC que fala do infantil, você pode pegar o currículo de São Paulo que fala do infantil, e olha quantas palavras-chave para montar aí por exemplo, uma redação, tá? Mas redações à parte aí, nós temos que focar nas perguntas que podem cair no concurso a respeito do currículo. Então, vocês têm que contextualizar, vocês têm que saber no todo o que fala o currículo do infantil, tá? E é isso no todo que a gente tem que focar, ok? Aí daria mais algumas perguntas, tá? Vou falar em geral aqui, tá bom? Aí já daria uma pergunta cuja resposta seria cuidar e educar. Fiquem tranquilos, gente, que nós estamos estudando o currículo, mas nós teremos simulados, treinos de questões, enfim. Aí, o compromisso do currículo de São Paulo, da infância, qual seria o compromisso? Qualidade social, tá? Aí, no caso, se perguntam, por exemplo, alguma coisa relacionada a idades. No ECA, o que é considerado criança é uma pergunta, tá? Na LDB seria outra pergunta, né? A etapa do infantil compreende o quê? 0 a 5 anos. Creche e pré-escola, 0 a 3, creche, 4 a 5 pré-escola, enfim. O que a escola deve recriar? O que a escola tem que superar? Escola do infantil, no caso. Superar o assistencialismo, tá? O objetivo principal de uma escola pública no infantil, criar oportunidades, possibilitar experiências, enfim, tá? As crianças aprendem e se desenvolvem de que maneira? Através da interação
brincadeiras, interações, enfim, né? Aqui a gente pode colocar também interagir nas brincadeiras, explorações é algo a mais, investigações é algo a mais, tá? Vivências, experiências são tudo palavras-chave aí sobre o infantil. Então aqui ficou bem claro que a criança não vai para a escola para ser guardada, tá? E superar qualquer tipo, né? A escola tem que dizer não para qualquer tipo de desigualdade, ok? Vamos lá, continuando. A escola é lugar onde se aprende a conduzir a existência. O acolhimento é de extrema importância, tá? O acolher a criança e a construção da identidade dela, do nome dela, né? Então a escola tem esse compromisso. Quando a gente fala escola, né? Aqui muitas vezes não vai falar professor, professor, professor. Vai falar escola, porque o aluno é da escola, o aluno não é do professor. O professor ministra a aula para ele, mas é um aluno da escola, então é responsabilidade de toda a escola, ok? Então a escola tem o dever desse acolhimento, dessa construção da identidade do nome do aluno, né? Apesar de ser escola, mas é a função aí que vai ter o professor, ok? Vamos lá. Aqui no currículo de São Paulo, eles focam muito também, né? Aí são coisas novas aí, na palavra território, tá? A gente já viu em alguns momentos sobre território do saber, que já apareceu em outros documentos. Aqui, eles vão focar nos termos território, cultura, tá? Estão muito imbricados e configuram significação de grande importância quando se reflete sobre a educação de bebês e crianças pequenas. Um território não é um lugar com uma forma definitiva, é um cenário constantemente renovado, onde as atividades, desde as mais cotidianas até aquelas mais especializadas, são criadas a partir da herança cultural do povo que nele vive, em suas relações com os processos globais. Ou seja, o território, gente, que eles estão falando aqui no currículo de São Paulo, é o ambiente do aluno, o ambiente que o aluno está inserido. Que ambiente que ele está inserido? Naquela escola que pertence àquele bairro ou que pertence àquele município. Certo? Que fica próximo da casa dele, enfim. O território, a palavra território que eles utilizam seria o ambiente, né? O local, o ambiente que o aluno está inserido naquele momento, tá bom? E que tem uma história. A escola, ela tem uma história, né? Quanto tempo aquela escola está ali? O bairro tem uma história, a cidade tem uma história, ok? Enfim. E o aluno que faz parte deste território tem uma história, ok? Vamos lá, continuando. O mundo é o campo das possibilidades e o lugar é o espaço do acontecer solidário, categoria concreta, da existência, da coexistência, onde se recebe os impactos do mundo. Então, conforme o currículo de São Paulo, eles colocam assim, o mundo para a criança. O mundo para eles é descoberta. Eles estão começando, eles vão começar a descobrir o mundo. E esse mundo tem que trazer o que para essas crianças? Possibilidades, vivências, né? Para eles estarem aprendendo, para eles estarem se desenvolvendo, para eles gostarem do ambiente da escola, né? Então, é um impacto que se dá muito grande, ok? Então, para eles, o mundo no infantil é essa existência, essa descoberta, é o campo das possibilidades, tá? Que o professor vai abrir para aquela criança. Olha quanta coisa você vai aprender, olha quantas possibilidades, né? Os lugares são configurados pelo mundo, mas é neles que está situada uma possibilidade de resistência. A comunidade é a vida vivida no território. Então, assim, todo lugar tem sua comunidade, né? Os mais próximos, os mais chegados, os vizinhos. E as crianças vão ter essa troca de contatos, tanto dentro da escola como fora da escola. É importante para o desenvolvimento delas. O território usado é um espaço geográfico e social. Então, esse espaço, escola,
tem um espaço social e geográfico. A casa da pessoa é um espaço geográfico e social. O bairro, a mesma coisa. A cidade, a mesma coisa, ok? Tem a sua história, tem a sua geografia, faz parte de uma sociedade, né? Que contém a vida humana em suas peculiaridades, diversidades, similaridades. Ou seja, cada território tem suas particularidades, um diferente do outro, né? Podem ter coisas semelhantes, podem não ter. Se a gente pegar as ruas, se a gente pegar as cidades, tá? Então tem as suas semelhanças e tem as suas particularidades lá, né? Vai ter diversidade? Sim, muitas. Vários tipos de culturas, costumes. Similaridades, coisas semelhantes? Vai ter? Vai, tá? Mas cada território é um território, ok? O espaço local, a comunidade, o bairro são elementos iniciais de vínculo dos seres humanos ou das comunidades com a sociedade maior. É nela que acontece ou não a possibilidade de mobilidade. Então, assim, apesar de serem crianças, elas vão estar inseridas em todo esse cenário. Elas são crianças, elas não estão entendendo ainda o território que elas estão. Aos poucos, eles utilizam o termo território, mas aos poucos elas vão entender que elas fazem parte de uma escola, elas fazem parte daquela rua, parte daquele bairro, parte daquela cidade. Então tem todo um contexto histórico, tem todo um contexto geográfico, tem todo um contexto social, tá? No começo elas ainda são pequenininhas, não vão entender, tá bom? É preciso escutar, palavra-chave, imaginação criadora. As crianças têm uma imaginação muito fértil. Elas são capazes de muitas coisas, elas são capazes de criar muitas coisas, tá? Então é preciso escutar essa imaginação criadora das crianças e com a ajuda delas salvar as nossas cidades. Então assim, dar oportunidade para essa vivência, né? Elas vão se desenvolver muito na educação infantil, se for trabalhado aqui no caso como o currículo de São Paulo pretende, tá bom? Vamos lá. Brincar, gente. A gente falou tanto já do brincar, né? A brincadeira, a importância da brincadeira, das interações. A brincadeira é muito importante aí, né? É onde a criança vai aprender, vai se desenvolver através das brincadeiras, né? Aí fala a respeito disso. Depois, apropriar-se dos territórios como espaço de brincar e de convivência. Então, assim, cada território que a criança vai ter contato é um espaço de brincar. Por quê? Elas vão brincar, porque isso faz parte da essência delas, não importa o território. Território escola, elas vão brincar, território família, elas vão brincar, território parque, elas vão brincar, né? Elas vão brincar na rua da casa delas. Então, assim, o espaço de brincar de convivência, elas vão ter. E não é só a escola. Então, essa noção de pertencimento que eles falam aqui, né? O público é de todos. A escola pública, para todos. Ok? Aquela rua tem que ser cuidada porque é de todos. Aquela cidade, de todos. É essa noção, né, que a Prefeitura de São Paulo quer passar. Brincar é um direito dos bebês e crianças, tá? E aqui eles colocam aí alguns tipos de brincadeiras essenciais nessa fase das crianças, tá? Brincadeiras tradicionais, quais seriam consideradas tradicionais? Pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, rodas cantadas. Então, o São Paulo... Peraí, deixa eu ver quem é que tá tentando entrar. Ok. Então, é isso. Continuando. A menina não conseguiu entrar. Continuando aí. Então, o que acontece aqui? A Prefeitura de São Paulo pede para que os professores continuem brincando com as crianças com essas brincadeiras tradicionais. Lógico que pode melhorar o repertório, colocar brincadeiras modernas, sim, ampliar esse repertório, mas não deixar de mostrar, de brincar com as crianças
com essas brincadeiras que fazem parte da nossa cultura, tá? É isso que São Paulo quer, ok? Cadê? A escola como agente de desenvolvimento social. Então, a escola é considerada um agente de desenvolvimento social, comprometida com essas crianças, pode interceder nos territórios a partir do diálogo com outras instituições e secretarias para benefício da infância. Então, as escolas, né? Tem a escola como agente social. Tem escola A, escola B, escola C. Elas podem entrar em contato umas com as outras, né? Formar um diálogo, trocar figurinha, digamos assim, ok? Lembrando que a prefeitura, quando eles falam isso, porque a prefeitura de São Paulo, gente, ela tem, por exemplo, a educação. Eles têm uma secretaria municipal de educação geral, e como São Paulo é muito grande, eles fazem subdivisões que nós chamamos de DRE, de diretorias, né? Então tem várias. Aí o que acontece? Tem que permanecer esse diálogo umas com as outras. Tanto é que vocês podem perceber que as atribuições para eventual, as inscrições para eventual, aí no caso, são separados por DRE. Quando vocês vão prestar um concurso, são chamadas no concurso e vão assumir, vão para atribuição de aula, também as atribuições são separadas por DRE no sentido assim, não separadas. Vocês vão para atribuição e eles vão falar... por exemplo, esse bairro pertence a DRE tal, essa escola, esse bairro não, essa escola pertence, então assim, nas atribuições vão aparecer as vagas da DRE Jaçanã, vagas da DRE Butantã, vagas da DRE da Penha, etc e tal, tá bom? Exemplo. Por isso que eles falam desse diálogo que deve ter. As escolas fazem parte de um território material e simbólico, de uma cultura ou de múltiplas culturas. Múltiplas culturas, né? A gente vai considerar aí múltiplas culturas que nós temos na nossa escola hoje, né? Não tem como ter um tipo só. Cabe à escola, por um lado, propiciar práticas pedagógicas, tá? Analisar o território para os PPPs. Não se esqueçam, gente. Tudo tem que estar no PPP da escola, tudo que vai ser feito. Então, por exemplo, se for decidido fazer um projeto com a educação infantil, né, com os bebês, com as crianças, precisa estar no projeto, assim, se for um projeto a longo prazo, que já foi pensado nisso, precisa estar no PPP da escola. Tá? Agora, se no andar da carruagem, lá no segundo semestre, sei lá, na metade do ano decidiu fazer, aí vai colocar, mas daí como ele é anual, depois na renovação acrescenta. E assim por diante, tá? Mas já tem que ser previsto isso antes, o correto é ser previsto antes, tá? Para que o PPP fique certinho do que vai oferecer. A educação como processo social. Então, já foi falado. A escola tem um processo social, a educação é um processo social, porque tudo, a ideia é o quê? Formar cidadãos, tá? Se efetiva a partir das relações estabelecidas no território, tá? Então, sejam uma educação educativa formal ou informal, tá? Formal é o que aprende dentro da escola, que tem o planejamento, tem isso, tem aquilo. E tem a educação informal, que é aquela que eles vão aprender fora da escola. Porque já foi provado que eles não aprendem só dentro da escola. A gente fala formal porque tem planejamento a seguir, tem que ter o plano de aula, tem que ter planejamento, tem que ter todos os documentos. Aí a gente fala formal, tem que ter diário, tem que ter lista de chamada, essas coisas. O informal, ela vai aprender em qualquer lugar. No caso de crianças e bebês, nós estamos falando, tá? Produzem, reproduzem, inventam modos de viver. Cada território propicia uma experiência, tá? Então, gravem bem esse nome. Quando for falar de infantil, eles vão utilizar a palavra território, tá
bom? O território, qualquer ambiente que a criança possa obter uma experiência, uma descoberta, uma vivência, é um território. Seja o território casa, o território escola, o território bairro, o território, não importa, tá bom? Vamos lá. E daria aqui várias perguntas também do concurso público aí. Aqui sairia bastante perguntas aí, né? A escola é considerada um agente de desenvolvimento social, a palavra social, a palavra território, PPP, bastante palavra-chave aí também. Vamos lá. E esse currículo integrador, qual é a concepção dele para o infantil? Que fala, o currículo integrador da infância paulistana, o currículo de São Paulo, apresenta concepções que orientam os conceitos de bebês, crianças, infâncias, brincadeiras, linguagens, integralidade, cuidar e educar, protagonismo e autoria. Diferença, igualdade, cultura, documentação pedagógica, espaços, tempos e materiais. Aqui, na verdade, deixa eu ver se eu coloquei um resuminho aqui, pera um pouquinho. Deixa eu ver se tá aqui. Não. Aqui, deixa eu aproveitar, ó. Todas essas aqui são palavras-chave sobre, eu vou até mudar aqui a cor. Palavras-chave sobre o infantil, tá? Tudo palavra-chave. Bebê, criança, infância, brincadeiras, linguagens, integralidade, cuidar e educar, protagonismo e autoria, diferença, igualdade, cultura, documentação pedagógica, espaços, tempos e materiais. Tudo... deixa eu ver se não tá... Só um minutinho, gente. Na ordem aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu já volto já. Tá. As outras palavras estão aqui. Eu pensei que eu tinha tirado. Não tirei não, tá certo. Me veio um susto agora. Falei, tá faltando um slide. Não tá não, tá certo. Tem que tá na ordem. Vamos lá. Então, todas essas palavras envolvem aí o infantil, tá bom? Então, por um lado, nesse currículo todo de São Paulo aí, por um lado, nós temos a Secretaria Municipal de Educação, porque é ela que montou o currículo de São Paulo, tá? Foi a secretaria, através da ajuda dos funcionários, ideias que as equipes das escolas mandam para a secretaria para no próximo ser incluído e assim vai. Então, nós temos de um lado a Secretaria Municipal de Educação e do outro as escolas, tá? Nós temos esses dois lados aí, ok? Todos eles vão contribuir para a montagem do currículo de São Paulo, tanto a secretaria quanto as escolas, tá? Porque a secretaria faz, né, o currículo, mas quem vai dar ação, quem vai dar forma, né, colocar para funcionar são as escolas, porque ele já vem pronto da secretaria, ok? Neste tópico aqui, nós retomamos importante. Lembra lá que quando nós estudamos a parte do currículo do fundamental? Então, aqui é a mesma parte do fundamental da introdução, é a mesma aqui do infantil agora, tá? Lembra que nós falamos de equidade, educação inclusiva, educação integral? Mesmo sendo infantil, é a mesma, tá? Equidade, que nós já falamos, que é conseguir com que o aluno atinja, todos são diferentes, porém vamos fazer com que eles atinjam o mesmo patamar, é equidade. A educação inclusiva, ou também falar só inclusão, tá certo? Sim. Essa educação inclusiva seria trabalhar todos os alunos de inclusão, tá? Principalmente os alunos da educação especial aí, tá? Porque todos têm os mesmos direitos. E uma educação integral é o desenvolvimento pleno da criança, certo? Então, lembra, esses três já são os mesmos do currículo do ensino fundamental, ok? Então, equidade, educação inclusiva e educação integral. Tudo bem? Continuando. Aqui,
eu não vou ler, eu só vou relembrar para vocês, porque é algo que nós já estudamos, ok? Então, no currículo da cidade de São Paulo, nós temos 3 princípios. Esses princípios são os mesmos, tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil, tá? São os mesmos. Então, princípios éticos, políticos e estéticos, tá? Éticos vai lembrar respeito, autonomia. Político, direitos, deveres, democracia. E estéticos, sensibilidade, imaginação, criatividade, certo? São os mesmos. Já caiu em prova de concurso anterior, tá? Quais são quais são os princípios, né? Do currículo, tal. Não mudam, são os mesmos. Éticos, políticos e estéticos vocês teriam que encontrar, não importa a ordem, numa questão do concurso aí, tá? Olha lá, palavra-chave. Para uma sociedade mais igualitária, justa, democrática e solidária. Daria uma conclusão linda aí para uma redação, tá? Porque é o que eles querem ouvir. Olha aqui, ó. Exercício da cidadania responsável que levem à construção de uma sociedade mais igualitária, justa, democrática e solidária. Então, os princípios são os mesmos, tá? Vocês só têm que associar. Ético associa com o quê? Político associa com o quê? Estético associa com o quê? Ok? Continuando. Esta parte também é a mesma do que vocês já estudaram no currículo do fundamental, tá? Então, só relembrando aí. O primeiro já foi falado, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. O 2, saberes historicamente acumulados. Isso daí faz parte do quê, professora? Eu não estou entendendo. Das matrizes dos saberes aí, tá? Então, princípio ético, político e estético faz parte da matriz do saber. Saberes historicamente acumulados, também. Abordagens pedagógicas, também. Valores fundamentais. Quais seriam esses valores fundamentais que fazem parte das matrizes dos saberes do currículo? Solidariedade, singularidade, coletividade, igualdade e liberdade. Vejam que é tudo AD. Né? AD ao quinto, né? Que fala, sei lá, brincadeira, né? Mas assim, vejam que todos terminam com AD. Os 5 valores terminam com AD. Solidariedade, singularidade, coletividade, igualdade e liberdade. Ok? Depois, as concepções que já foram faladas de educação integral e inclusiva, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui, porque tá cortando, né? Aí. Deixa eu grifar aqui também, tá? Essas concepções... Ai, não, vocês não vão... Tem que deixar assim, né? As concepções... Aqui, para vocês enxergarem essa parte. As concepções já foi falada também. Educação integral, educação inclusiva, equidade, tá? Nós já falamos agora há pouco, tá? Todas elas serão voltadas a essas capacidades intelectuais, físicas, sociais, emocionais, culturais, tudo vai fazer parte do currículo de São Paulo, tá? Palavras-chave aí, hein, gente? Educação integral não tem nada a ver com tempo integral. Educação integral, desenvolvimento global, pleno. Educação inclusiva envolve educação especial ou qualquer tipo de inclusão. E a equidade, somos diferentes, mas será feito de tudo para que chegue todo mundo ao mesmo patamar aí, ok? Isso também já está lá no fundamental que nós estudamos. Outro que também está lá é essa parte aqui, ó, tá? A matriz de saberes tem como propósito formar cidadãos éticos, responsáveis, solidários. Olha quantas palavras-chave. O propósito é formar cidadãos éticos, responsáveis, solidários. Para fortalecer o quê? Uma sociedade inclusiva, democrática, próspera, sustentável. Ou seja, trabalhando, aqui fala de tudo, tá? A gente vai focar nos bebês e nas crianças, mas essa parte aqui
do currículo, ele está tanto na parte do currículo do ensino fundamental, quanto ele está na parte do currículo do infantil. São 9 matrizes aí. Teve até uma aluna que me perguntou quantas matrizes eram, 8 ou 9? São 9, tá? Tanto do fundamental quanto do infantil, são 9. Então, assim, conforme a Prefeitura de São Paulo, trabalhar todas essas matrizes, essas 9 matrizes, chegará a formar, se for tudo realmente trabalhado, chegará na formação de um cidadão ético, responsável e solidário. E daí ele estará pronto para uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Então, quais seriam essas 9 matrizes dos saberes? O que seriam essas 9 matrizes? Do que pode, né, do que deve ser trabalhado com as crianças. Então, essas matrizes vão estar embutidas nos conteúdos a serem trabalhados com as crianças. Então, por exemplo, aquele conteúdo dali do que eu vou ensinar ao meu aluno, o objetivo daquele conteúdo será pensamento científico, crítico e criativo. Esse é o objetivo. Eu trabalhando aqueles conteúdos para que ele consiga chegar ao pensamento crítico, criativo, por exemplo. Tá. Aí eu vou para outro conteúdo que ele possa aprender resolução de problemas. Mas espera aí, isso daí também para bebês e crianças, sim, é a mesma proposta no fundamental, é a mesma no infantil, para que comece tudo lá do infantil, tá? Lógico, respeitando as faixas etárias, tá? Então, aí depende da abordagem, da dinâmica, da mediação do professor, mas no currículo de São Paulo pede-se para trabalhar resoluções de problemas com as crianças, tá? Vamos lá. 3, aí um outro conteúdo, o meu objetivo é a comunicação. E assim por diante. 4, autoconhecimento, autocuidado. A criança se conhecer e ter esse autocuidado com a sua imagem, com o seu corpo, com ele, né? 5, autonomia e determinação. 6, abertura à diversidade. 7, responsabilidade e participação. Por exemplo, um trabalho em grupo, um seminário, sei lá. Ah, mas espera aí. Com bebês já é mais difícil. Mas como são crianças até 5 anos, pode ser, tá? Tudo depende da abordagem. 8, empatia e colaboração. 9, repertório cultural. Então, essas são as 9 matrizes de saberes que eles falam que também é para ser trabalhado no infantil, não é só no fundamental. Aí, respeitando as faixas etárias, mas as matrizes são as mesmas, são 9, ok? Aí, tudo vai depender dos conteúdos para trabalhar, para poder atingir esses objetivos até o final, ok? Vamos lá. Lembra que eu tinha falado para vocês sobre temas inspiradores, né? Isso já está no currículo do fundamental e se repete no currículo do infantil. Então, aqui, eles pedem também, desde a educação infantil, trabalhar no currículo da cidade os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é aquela Agenda 2030 das Nações Unidas. São considerados esses temas, são 17 temas, tá? Esses 17 temas são considerados temas inspiradores para trabalhar desde a educação infantil. Quais são eles? Esses daqui. 1, erradicar a pobreza. 2, acabar com a fome. 3, vida saudável. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água e saneamento. 7, energias renováveis. 8, trabalho digno e crescimento econômico. 9, inovação e infraestruturas. 10, reduzir as desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis.
12. Produção e consumo sustentáveis. 13. Combater as alterações climáticas. 14. Oceanos, mares e recursos marinhos. 15. Ecossistemas terrestres e biodiversidade. 16. Paz e justiça. 17. Parcerias para o desenvolvimento. Vejam. Ah, mas é muita coisa para trabalhar com as crianças, mas é aos poucos. Pode-se trabalhar? Então, assim, eles pedem para mesclar esses 17 itens aí para ser trabalhado. Só que tem coisas que a gente vai trabalhar mais, outras menos, tá? Mas desde a educação infantil, vai trabalhar todas, mas aos poucos, né? Porque eles são crianças ainda. Então, vai ter coisas que, por exemplo, uma educação de qualidade, mostrar para as crianças, né? Sobre a fome no Brasil, sobre o não desperdício de comida, alguma coisa assim, né? O 5, igualdade de gênero, vai falar aqui no currículo, inclusive aqui no currículo do infantil vai falar sobre essa igualdade de gênero, que não existe no currículo de São Paulo. Brinquedos de meninos, brinquedos de meninas, não, é geral, né? Vai ser falado aqui. Água, né? A gente pode trabalhar bastante água no infantil. Enfim, gente, tudo vai depender dos objetivos do professor. O que ele quer alcançar em primeiro momento, em segundo momento, em terceiro momento. Mas a ideia do currículo de São Paulo, se cair uma pergunta, quais são os objetivos de aprendizagem da ODS? São 17, eles não vão perguntar tudo isso, mas eles vão falar. Se todos podem ser trabalhados com infantil? Sim, todos. Respeitando as faixas etárias, respeitando, não as faixas etárias, todos é para serem trabalhados, mas assim, respeitando a idade deles, abordagem, essa é a palavra certa. Tudo vai depender da abordagem que o professor vai fazer com cada tema desse, tá bom? Mas é para ser trabalhado, tá? Isso daqui, gente, não caía em concurso público, tá? E agora tá começando a cair, tá? A Prefeitura de São Paulo colocou no dela e teve recentemente 2 concursos públicos municipais que não lembro agora qual município, porque são tantos que o pessoal pede. Eu não sei se foi Cajamar, se foi Santana do Parnaíba, eu não sei, não lembro. Caiu em Jundiaí, tá? Então, assim, agora as prefeituras estão colocando nos concursos públicos sobre essa Agenda 2030, que são os Objetivos, né, de Desenvolvimento Sustentável aí, ODS, tá? Para ser trabalhado nas escolas. É algo a nível nacional, porém eles pedem para trabalhar em todas as etapas da educação básica nas escolas, ok? Deixa eu diminuir aqui. Agenda é um plano de ação que envolve 5 P's. Isso também já foi falado lá na parte do fundamental. 5 P's, essa agenda que foi desenvolvida dos Objetivos de Aprendizagem Sustentável, aí, ODS, envolve 5 P's. Quais são eles? Vai atingir pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. São os 5 P's, e isso pode cair na prova de vocês, esses 5 P's, tá? Que envolve o plano de ação dessa Agenda 2030 da ODS. Né? Nesse plano de ação, quais seriam os 5 P's aí? Tudo palavra positiva, tá? Pessoas, ajudar pessoas no geral, lá mostra, né? Naqueles iconezinhos que eu mostrei, nos 17 itens, mostra isso, né? Vai envolver pessoas, o nosso planeta Terra, prosperidade, paz, né? Dizer não a coisas ruins, dizer não às... como que fala? Deixa eu ver a palavra certa aqui que eu queria falar. Cadê? Já tem direto, paz e justiça aí, já tem, tá? Paz, parceria,
né? É necessário parcerias gerais, tanto estadual, municipal, federal, quanto a nível nacional, essas parcerias, tá? Para a gente se ajudar. Então, quando fala pessoas, né? Fala da relação, somos seres humanos, devemos, né, ter dignidade, igualdade, um ambiente saudável para viver. Quando nós falamos do planeta, é para cuidar do planeta em si, né, a respeito do consumo, da produção sustentável, né? Entra aí a respeito da reciclagem, entra do cuidar do nosso planeta, enfim, tá? Prosperidade, né? A ideia é seguir esses 17 itens aí para ter uma vida próspera, um ajudando o outro, a realização pessoal, enfim. Paz, dizer não à guerra, né? Nós estamos passando por uma fase difícil em outros países aí sobre isso, tá difícil, né? Então, assim, a ideia é promover a paz, né? Sociedades pacíficas, justas, inclusivas, né? Dizer não à violência e essa parceria a nível nacional. Então, por isso, 5 P's: pessoas, planeta, prosperidade, paz, parceria, tá? Se vocês quisessem colocar até numa ordem, mas eles não vão pedir ordem correta, tá? Mas se fosse uma ordem aí para lembrar mais rápido, né? Parceria, paz, planeta, pessoas, prosperidade. Ok? Mas não tem ordem, então tudo bem. E isso já caiu no outro, tá? Palavras-chave que sintetizam aqui o que nós falamos até agora. Então, sempre vai ter essas palavras-chave para vocês relembrarem o que eu já falei, tá bom? Então, assim, as palavras-chave que envolvem tudo isso daqui. Educação, territórios, equidade, educação inclusiva, educação integral, relações étnico-raciais, relações de gênero, educação especial, Agenda 2030 da ONU, democracia. Tudo palavra-chave aqui do currículo do infantil, tá? Agora, só para relembrar os conceitos, só para relembrar, tá? Então, eu não vou ler, tá? Só vou falar, é só para relembrar. Então, educação, processo social, constituir uma vida comum nos territórios, a equidade, deixar todo mundo no mesmo patamar, a educação inclusiva para todos, não só para os alunos da educação especial, mas como um todo. A educação integral seria o desenvolvimento em todos os aspectos, né? Uma educação plena aí. Educação das relações étnico-raciais, valorizando a história da nossa cultura, né? A história africana e indígena. Então, toda vez que fala de relações étnico-raciais, deixar claro isso. Relações de gênero, meninos e meninas, no caso da educação do infantil, no caso, né? Diferenças de gênero, liberdade de expressão, que embora sejam gêneros diferentes, mas todos têm os mesmos direitos, mesmas igualdades, tá? Educação especial, que vai envolver aí bebês e crianças com deficiência, bebês e crianças com transtornos globais de desenvolvimento e bebês e crianças que também envolvem altas habilidades, superdotação, enfim. Educação para o desenvolvimento sustentável, que a gente acabou de falar, que é o ODS, né? São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E a educação que traz a democracia. Então, assim, democracia, todos têm o direito de se expressar, seus direitos, seus deveres, comprometida com a qualidade da formação humana, transformadora, emancipadora. Opa, tá faltando um azinho aqui, né? Tá. Peraí que eu já vou dar uma paradinha para vocês perguntarem, tá bom? Deixa eu só finalizar essa parte aqui, eu já paro para vocês perguntarem. E daí, nesse currículo integrador, lembra dessa palavra, eles colocam como currículo integrador. Nem sempre eles utilizam o currículo da Prefeitura de São Paulo, mas o
concurso é de São Paulo, né? Não tem nem como vocês errarem isso, mas eles chamam de currículo integrador da infância paulistana, tá? Então eles falam dessa construção pessoal das crianças e dos bebês. É necessário uma interação ativa, tá? Então, assim, fazer com que essas crianças, com que esses bebês interajam de uma forma geral, interagir com o professor, interagir com outras crianças da mesma idade ou idades diferentes, né? Com outros adultos, isso vai fazer com que eles se desenvolvam, ok? Já foi falado das interações das brincadeiras, que é dessa forma que eles vão trocar experiências, né? É dessa forma que eles aprendem, que eles se desenvolvem. Não pode ser algo fragmentado, algo separado, né? Porque é uma continuidade. Então, eles pedem o quê? Uma vivência, uma situação de forma integral e não fragmentada, não separada, que as crianças têm diversas linguagens, né? A gente fala múltiplas linguagens, as crianças têm múltiplas linguagens. Lembra daquele livro? As 100 linguagens da criança lá? Na verdade, o 100 é simbólico, tá? O 100 é simbólico, tudo bem? Espera um pouquinho. Deixa eu puxar mais para cima aqui. O 100 é simbólico, mas isso significa que a criança tem múltiplas linguagens, ok? Múltiplas linguagens. Tudo vai envolver aí um documento chamado Indicadores da Qualidade da Educação Infantil Paulistana, tá? Nesse documento aí, fala da importância de ter qualidade, não quantidade, mas assim, do que é necessário, dos direitos da criança, né? Que envolve qualidade aí. Então, nesses documentos também vai falar de interações, de vivências, de brincadeiras. Então, assim, gente, tudo que envolve infantil se repete, porque é isso sobre infantil. Então, na LDB vai falar, na BNCC vai falar, nos indicadores vão falar, porque é isso que envolve criança, infância, tá? As escolas precisam garantir tempo. Então, assim, as escolas precisam garantir, eu estou antecipando outro slide, mas as escolas precisam verificar. Tudo vai envolver qualidade. A organização dos espaços, a organização dos materiais, a organização do tempo, tudo envolve, né? Essa organização chega a uma qualidade, ok? Então, as crianças, essa interação das crianças da mesma idade ou com idades diferentes vai ampliar as experiências delas, e se for uma interação com crianças mais velhas, vão ampliar o seu vocabulário, tá? Vão vivenciar coisas novas aí. Aprendem, percebem que ensinam e assim aprendem juntamente com o grupo. Então, já deu para perceber que a interação é muito importante. E não é só interação com crianças da mesma idade, deixou bem claro aí, tá? Às vezes, porque não pode se envolver com a criança maiorzinha. Tô bebendo água, tá? Aqui tá falando ao contrário, que pode sim, pode e deve, tá? Falta só 2 aqui, deixa eu ver quantos faltam. Tá, pra mim poder dar a paradinha. Deixa eu colocar aqui, negrito aqui, que tá muito pequeno pra vocês enxergarem. A gente dá uma parada e vocês fazem os comentários aí, tá? Pera aí. E a gente... tá. Vamos lá. Aí vou ver a próxima aula, a gente faz o simulado. Vamos lá. Então, deixa eu explicar aqui só pra gente finalizar esse e o outro, tá? Então, há um desafio dessa organização, porque é um desafio para a escola, para o professor, organizar tudo isso, né, gente? É espaço, é o tempo, são os materiais, mas
essa organização é um desafio? Mas ela vai ajudar para que o ambiente possibilite a criança vivenciar essas diferentes experiências. Então, não é só uma experiência, só sala de aula também, né? Todos os espaços se tornam possibilidades. E daí, a escola deve oferecer um acesso equitativo, né? Para que todas cheguem ao mesmo patamar. Porque se é um direito de todas, então tem que dar esse direito para todas mesmo, né? Depois, a escola também oferecer essas possibilidades de escolha. O espaço é também educador. O que isso significa? Que não é só o cuidar, é o educar, tá? Então, é um espaço cuidador e é um espaço educador. Não pode esquecer nunca do educar, não é só porque é infantil, tá? Aprender a observar e a escutar essas crianças. Então, ó, 2 palavras, 2 verbos importantes aí, tá? Que a prefeitura coloca, que é um desafio também para o professor aprender a observar essas crianças e a escutar essas crianças, mesmo que elas não tenham uma fala definida, tá? Mas elas têm a forma de expressão delas. Se for bebê de um jeito, se for criança muito pequena de outro e assim por diante, tá? E daí vai ampliando as possibilidades, mas a dica é, professor, observe e escute seus alunos. É um direito dos bebês e das crianças poder se deslocar e aprender. Ou seja, lógico que os professores ficam preocupados, né? De a criança mexer em alguma coisa que não pode, engolir alguma coisa. Então, assim, por isso que tem que ficar atento, observar, mas não pode interromper o deslocamento da criança, a não ser que ela esteja correndo perigo. Mas se ela estiver se movimentando, porque faz parte do desenvolvimento dela, e ali tá tudo bem, então tem que deixar. Tá? Só tem que observar, ok? Então, o deslocamento é um direito delas. Engatinhar para cá, engatinhar para lá, dar os primeiros passinhos, enfim, tá bom? Mas, lógico, o professor vai estar acompanhando, né? Então, olha, é importante a atitude da escuta, atitude de escuta, tá? Ou seja, de ouvir os seus alunos, tá? Tanto é que tem um autor, o Loris Malaguzzi, não sei se vocês já ouviram falar, é o pedagogo do projeto Reggio Emilia na Itália, tá? A pedagogia dele é chamada pedagogia da escuta. Por quê? Eles ouvem tudo sobre os alunos. Os alunos se expressam, eles dão liberdade dos alunos, por isso que a pedagogia que se tornou um exemplo para o mundo inteiro foi o projeto Reggio Emilia na Itália, né, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E daí os pais participam ativamente, né? Os alunos participam de todos os projetos, eles têm voz ativa. E daí é a pedagogia da escuta lá, tá? Então, digamos aí que a Prefeitura de São Paulo está dando essa liberdade para que as crianças possam se expressar. Então, o professor que deve ter essa atitude de escuta, tá bom? O papel do professor aí não é de ditar regras só, certo ou errado, mas conduzir a reflexão. Então, mostrar para as crianças, ó, pode, por quê, não pode, por quê. Ou seja, fazê-los refletirem, tá? E a escuta e o acolhimento com uma atitude permanente. Então, assim, não é só nos primeiros dias que o aluno está na escola. Não é só no primeiro mês. É algo constante, algo permanente. Sempre você deve acolher e escutar o seu aluno, ok? Vamos mais esse slide e eu dou uma paradinha para vocês comentarem, tá bom? Não podemos, questão de gênero, lembra que eu falei? Meninos e meninas? Aqui fala, não podemos dividir as atividades humanas e os objetos entre coisas de meninos e coisas de meninas.
Então, a Prefeitura de São Paulo é contra você dizer assim, ó, eu separei os grupos e ali naquele grupinho daquela mesa só pode ir meninos. Aquele grupinho daquela mesa só pode ir meninas. Conforme a Prefeitura de São Paulo, isso é incorreto. Você deve sim preparar as mesas com atividades, com brinquedos, com brincadeiras, mas deixá-los livres, né? Sem rotular, digamos assim, ok? Deixá-los livres. Vejam, o papel de cada um na sociedade. Demonstrar que existem diferenças biológicas, ainda falando sobre gêneros, tá? Meninos e meninas, masculino e feminino. Demonstrar que existem sim diferenças biológicas entre os sexos, né? Diferenças biológicas. Órgãos dos meninos, órgãos das meninas, é uma coisa, tá? Agora, valorizando-as e mostrando que a diferença não deve gerar desigualdade. Não é porque o menino é diferente da menina na questão biológica, tá? Que deve ser desigual. Deve mostrar para eles que todos merecem respeito, todos são iguais perante a lei, né? Não pode ter desigualdade, é os mesmos direitos, enfim, é nessa situação, tá? E no caso da organização dos espaços, conforme eu já falei, eu me antecipei, né? Já tinha falado, tá? Então, é importante a organização dos espaços para as crianças, porque contribui para o desenvolvimento da autoestima delas, da curiosidade, da autonomia, da convivência, tá? Então, tudo isso é importante aí, tá? Essa organização dos espaços para eles se sentirem bem, confiantes, autônomos, né? Possam circular, enfim, é importante a organização do espaço para eles. Da mesma maneira que é importante a organização do tempo, né? Então, o professor precisa aproveitar o tempo que ele está ali, ou seja, fazer um planejamento, né, mais organizado para poder aproveitar melhor o tempo. Então, tem a rotina da comida, da alimentação, tem a rotina da brincadeira, tem a rotina sala de aula, tem a rotina... Então, tem que ser feita uma organização desse tempo na escola, para proporcionar para essas crianças o maior número possível de experiências que eles podem ter, né, na escola, valorizando as oportunidades de expressão, interações e brincadeiras. Novamente aí as palavras-chave, tá? O tempo é fundamental para fazer a escola, o E, né, significa unidade escolar, e a escola uma comunidade comunicativa. Então, ó, resumindo aí essa parte, a questão de gênero é importante todos saberem, né? São todos iguais perante a lei, não existe desigualdade, existem sim diferenças biológicas, tá? Mas é isso. Organização do espaço e do tempo é importante, tanto, gente, que caiu no concurso passado uma questão da própria redação do concurso pedindo lá é uma questão falando da organização dos espaços e tempos na educação infantil, algo assim, tá? Finalizando aqui, deixa eu ver se... vou finalizar essa parte. Bom, participação de todos. Essa parte que eu vou finalizar para dar uma parada aí para vocês falarem. As experiências vividas nos espaços da educação infantil devem possibilitar, novamente, interação, reflexão, ok? Experiências, vivências, saberes, interesses infantis são pontos de partida para novos conhecimentos, tá? O planejamento, a intencionalidade docente, eu esqueci de grifar. Deixa eu grifar aqui, ó. Intencionalidade docente. Quando o professor vai planejar, é necessário ter a intenção. Qual o objetivo que se quer alcançar? Eles chamam de intencionalidade docente. Há uma intenção. O planejamento, a autonomia, porque tudo isso vai favorecer o quê? O protagonismo infantil. Não é porque a criança
mas é eles que vão construir aos poucos os próprios conhecimentos. O protagonismo infantil também é usado lá, esse termo na pedagogia da escuta de Reggio Emília, e tanto é que o currículo de São Paulo, eles pegam alguns trechos que falam a respeito disso, tá, gente, de Reggio Emília, tá? Então é bom vocês saberem, porque é um modelo de projeto que eles trazem para dentro do currículo de São Paulo do Infantil, é o modelo Reggio Emília de Loris Malaguzzi da Itália, tá? Então eles trazem essas palavras e essa ideia, né, da pedagogia da escuta, do protagonismo infantil, porque eles têm autonomia para tudo lá, ok? Então a prefeitura utiliza isso. Interação e brincadeira já foi falado. É importante valorizar, continuar valorizando as tradições culturais, tá? Apesar de ter coisas novas, mas valorizar essas tradições culturais aí, tanto de brincar, quanto de mundo, quanto de narrar, quanto das narrativas, tá? Vou até grifar, eu grifei já narrativas? Não. Ó, vou grifar que é importante, tá? O que são as narrativas? As histórias que nós contamos para os nossos alunos, tá? Principalmente bebês, crianças pequenas, nós contamos várias histórias, contos infantis, né? Contos dos clássicos infantis, da literatura, enfim, todo tipo de narrativa, né? De histórias, nós temos que valorizar e permanecer e valorizar primeiro as tradicionais que fazem parte da nossa cultura. Então, mesmo que a gente queira contar um conto mais moderno, mas nós não podemos esquecer também das tradicionais, do que já faz parte da cultura deles, tá? Então, entende-se que é fundamental considerar bebês, crianças e suas culturas infantis como fonte de conhecimento, transformação, qualificação da ação educativa para professores. Finalizando essa parte, é preciso oportunizar que todas as crianças participem da experiência lúdica. Então, lúdica, brinquedos, brincadeiras, jogos, tudo entra no lúdico, nessa experiência lúdica, que é onde eles vão aprender brincando, se desenvolver brincando. E se for mudar a rotina, de modo a propiciar a participação e a inclusão de todos, tá? Então, tudo que você for fazer, você monta a sua rotina, legal, mas pensando assim, todos precisam participar, né? Você tem 30 alunos, os 30 precisam participar, você tem que pensar na possibilidade dos 30 participarem, né? E não só metade, tantos, não. E principalmente a inclusão de todos. Então, todos é todos, independente do tipo de, né? Do tipo de necessidade, de limitações, tem que incluir todos no processo. Tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, só um minutinho, tá bom? Essa primeira parte, senão vai ficar bem extenso.